Olá, você que está em mais uma aula da nossa Escola de Servos. Bom dia, boa noite ou boa tarde, que o Senhor possa se revelar a você esta noite, ou dia ou tarde, né? Estamos aí no tema liderança e hoje vamos falar sobre os perigos da liderança, né? Escola de Servos, classe Servir, com o tema Perigos da Liderança. Pai de amor, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor, hoje, de maneira espetacular, para esses que estão ouvindo ao vivo, com esses que vão assistir também daqui a pouco. Trate dos nossos corações, Pai, e revele a sua palavra cada vez mais. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá então, nossa fundamentação bíblica desta ministração está em 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 11 a 16, e eu já deixei aberto aqui para nós lermos. 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 11 ao 16, e diz assim: Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que a tudo dá vida, e de Jesus Cristo, que diante de Pilatos fez a sua boa confissão, eu lhe recomendo. Guarde este mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15, a qual fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver. A ele sejam honra e poder para sempre. Amém. Sempre a ele, só a ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo louvor. Então aqui você já recebeu a sua aula no teu e-mail, e aqui então eu vou começar a ler a aula, e conforme eu for lendo, a gente vai falando. Nós lemos então 1 Timóteo, capítulo 6, dos versículos 11 ao 16. Estou ministrando aqui, estou gravando a aula para a nossa Escola de Servos, tem alguns no Periscope também assistindo, mas o meu foco principal é exatamente na gravação da aula. Então, talvez eu não dê tanta atenção para você do Periscope agora, me perdoem, tá? Mas, então, tem alguns perigos que devemos enfrentar quando estivermos liderando e precisamos reconhecer algumas coisas. A primeira delas, é que o propósito da aula é levar você a crer que o perigo maior não vem da parte de Satanás. O perigo maior não vem da parte do nosso inimigo. Nosso perigo, os perigos que enfrentamos, os perigos maiores, não vêm da parte de outras pessoas. O nosso perigo maior somos nós mesmos. É o tema central dessa aula e vamos entender o porquê. Então, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, 4:16 de Timóteo diz assim: tem cuidado de ti, do teu ensino. Ou seja, Paulo escrevendo a Timóteo: Timóteo, tenha muito cuidado de você e do que você aprendeu. Tá? Persevere nas coisas que você aprendeu, porque fazendo isso, você se salvará, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Ou seja, Paulo deveria tomar cuidado em relação ao que ele tinha aprendido até então do apóstolo Paulo, que era o seu discipulador, e que ele deveria perseguir aquilo, porque as vontades da nossa carne, as vontades do nosso coração, que é enganoso, leva-nos à ruína, porque leva-nos a tentar obter atalhos para chegar no nosso objetivo final, e é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo para quem? Para o seu discípulo Timóteo. Então, a nossa base central é essa. Então, número 1 da nossa lição, você que está acompanhando, diz assim: uma situação de perigo é tudo aquilo que ameaça desestabilizar a vida de uma pessoa e tudo quanto esta realiza.
é o risco iminente de que algo mal pode acontecer. Então, só recapitulando, nós estamos falando sobre perigos da liderança em número 1. As situações que enfrentamos nos leva a determinados perigos. E quando estamos em uma situação de perigo, o que é perigo? Quando você chega a uma situação que você não sabe o que fazer. Chega ali algo que você não sabe como lidar, então se torna perigoso. Quando você, por exemplo, vai entrar na jaula e lá tem um leão, você não sabe como lidar com o leão. Então, essa situação de perigo pode desestabilizar a sua vida. Tudo o que você aprendeu e, então, pode o que? Desestabilizar o resultado que você vai fazer. A sua atitude em relação, nesse nosso exemplo, ao leão. Então, sempre que há uma situação de perigo, isso nos desestabiliza, fazendo com que nós tomemos atitudes muitas vezes impróprias por conta do perigo. Por isso a importância de alguém mais experiente nos guiando, nos ensinando, nos dando o caminho das pedras, porque quando aparece uma situação de perigo, você tem a quem recorrer. Timóteo, ele tinha uma cobertura espiritual, ele tinha um guarda-chuva, ele tinha a quem perguntar: é isso ou não é isso? Posso fazer ou não? Quando você tem um guarda-chuva, quando ele aparece uma situação de perigo, você pode recorrer à tua autoridade espiritual, aquela que lhe dá cobertura, então ela vai te dar uma resposta, vai te mostrar 1 ou 2 ou 3 caminhos para você seguir e certamente o perigo vai embora. Então, a primeira coisa que vamos analisar nessa aula, e já concluindo o número 1, são as situações de perigo. Isso faz com que a sua liderança possa, talvez, se fragilizar ou se fortalecer. Situações de perigo. Você precisa, quando estiver em situação de perigo, tomar cuidado. Não tomar decisões. Quando estiver em situações de perigo, não tomar decisões abruptas. Claro que existem situações que tem que tomar aquela decisão imediata, mas existem situações que você pode buscar um bom conselho. Número 2 da nossa aula aqui é assim, alguns perigos diante dos quais devemos estar preparados. E os perigos que vamos ver agora é o que nós falamos no início da aula. Os perigos que envolvem a nossa alma, nós mesmos. E o número 1, na verdade a letra A, está em um dos nossos maiores problemas na liderança, os perigos da liderança, em estar liderando, é o orgulho. Primeira coisa, olha o que diz o livro de Romanos, capítulo 12, versículo 3. Vamos aqui abrir em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Pois, pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, você sabe a medida do que Deus repartiu a você. A pessoa orgulhosa, ela acha que ela sabe porque ela aprendeu, porque ela buscou. Então, ela adquiriu o conhecimento. Quando ela realmente tem a revelação da palavra de Deus, ela então reconhece nesse versículo que tudo não vem dela, veio da parte de Deus. E se veio da parte de Deus, então não tem por que ter orgulho. Nada foi mérito dela. Tudo é mérito de Deus. Então o orgulho não cabe na sua vida. Mas quando você está numa posição de liderança, liderança não é numa posição de governo, como a presidente Dilma, por exemplo, está. A presidente Dilma, ela governa, ela coloca leis, né? Na verdade, ela é o executivo, né? Então, por exemplo, vamos lá, a Câmara dos Deputados, eles fazem as leis. A presidente Dilma, que é o executivo, ela executa as leis para o povo. Se você quer seguir,
você segue. Se você não quer, você também tem que seguir. Você não tem a opção, porque você está debaixo de um governo. De uma liderança, não. Eu estou debaixo de uma liderança porque eu admiro aquele líder e quero seguir aquele líder. Essa é a diferença de liderar e governar. O líder, ele tem pessoas que o seguem. Quando você tem pessoas que seguem você, esse é um dos perigos, nós termos a tendência de nos achar melhor do que aqueles que nos seguem. E isso é um perigo para a liderança cristã. É o perigo da liderança no teu trabalho, na tua casa. Você está nessa posição de liderança no ministério porque Deus te colocou nela, não porque você é bom ou você mereça, porque não merecemos nada. Você está nessa posição de liderança pela graça que foi dada por Deus através do seu Filho Jesus. Então cuide-se, você líder, tá? Que você tem algumas pessoas que lhe seguem no teu pequeno grupo, talvez você tenha pessoas que te seguem, você já é um líder de setor, outros já estão caminhando para ser líder de área. Toda a honra, toda a glória sempre é ao Senhor Jesus. Nunca aceite um parabéns sem depois desse parabéns falar: toda a honra seja dada ao Senhor, a Deus. É tudo dele, é tudo para ele, nós não merecemos nada. Então o orgulho na nossa vida tem que estar sempre debaixo dos nossos pés. Quando vier alguma afronta, não estão afrontando você, porque tudo vem de Deus. Estão afrontando quem? Deus. Você vai viver melhor. Amém? A letra B agora. Murmuração é um dos problemas na liderança também. Não de outras pessoas murmurando contra você, mas você murmurando contra a sua autoridade. Você, aula focada em você. Você tem murmurado. E isso é prejudicial. Números capítulo 12, os versículos 9 e 10, mostra Miriam, irmã de Moisés, ela murmurando contra o seu próprio irmão. E aí o que aconteceu? Ela achava que ela também poderia exercer o mesmo papel de liderança de Moisés. Mas quem tinha chamado Moisés foi quem? Foi o próprio Deus. Então ela não tinha autoridade nem direito de se levantar contra o escolhido do Senhor, que tinha sido Moisés. E aí nos versículos 9 e 10 tem o resultado disso. Diz assim, ó: a ira do Senhor se acendeu contra eles e ele se retirou. A ira do Senhor se acendeu contra Miriam e Arão e Deus se retirou, a presença do Senhor se retirou. Quando a nuvem se afastou sobre a tenda, Miriam se achou leprosa, branca como a neve. Voltando-se para Miriam, Arão viu que ela estava leprosa. Ou seja, a murmuração traz doença. E não é só doença no corpo físico, não. Também no corpo físico. Mas Deus quis deixar uma marca em Miriam. Todos esses que ficam murmurando têm uma marca. A marca da tristeza, a marca da humilhação. Quem murmura não fica por cima. Nunca vai ser cabeça, porque o cabeça não tem tempo para murmurar. O cabeça tem tempo de trabalhar. A murmuração atrai maldições. A murmuração atrapalha a sua liderança. E quando você está na posição de liderança, você tem pessoas que lhe seguem, temos a tendência de querer sempre mais e criticar os nossos líderes. Isso é errado e o Senhor não aprova essa atitude. É um problema para a tua liderança. Nunca permite você falar mal nem da sua autoridade, nem daqueles que estão sob a tua autoridade. Sempre fale bênção, porque a sua boca foi feita para abençoar. Amém? Item C, rebelião. Precisamos nos policiar em relação à rebelião também. Nossa rebelião contra autoridades. Em número 16, já ministramos a aula de autoridade espiritual, falamos muito disso, não vou falar muito. Mas em número 16, nós temos o exemplo da rebelião de Coré. O que acontece lá? Eles também, da mesma maneira que Miriam e Arão se rebelaram contra Moisés, da mesma maneira, Coré e os seus amigos se rebelaram contra Arão.
olha como a coisa aconteceu. Primeiro Arão contra Moisés, depois Coré contra Arão. E nesta rebelião, por quê? Porque eles queriam ser também, eles queriam estar na posição da autoridade. E muitos perguntam para mim, mas pastor, eu não posso ter uma opinião diferente? Claro que pode. O problema não é opinião diferente. O problema não é sugestão. O problema não são críticas construtivas. O problema é a rebelião. Esses que criticam com o objetivo de se rebelar é porque querem estar na posição da autoridade. E vão chegar lá se trilharem o caminho correto da obediência. Mas a rebelião, quando tem líderes seguindo, é um problema na liderança, porque eu sempre tenho a tendência de achar que eu já tenho pessoas me seguindo, eu já posso ser como aquela pessoa. Coré tinha uma turma de pessoas seguindo eles. Então, por conta disso, eles queriam também estar na posição de Arão. Queriam estar mais próximos de Deus. Mas Deus não tinha chamado eles para aquela função. Rebelião, um dos problemas também da liderança. D, falsas revelações. Tá lá em 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 a 3. 1 Timóteo capítulo 4, dos versículos 1 a 3. Olha que coisa interessante. É um problema na liderança também. Tá? Um dos problemas que nós vamos enfrentar, você vai enfrentar na liderança. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, alguns... É que essa versão aqui está um pouco... não está tão clara. Vamos pegar aqui a nova versão internacional. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que eu já li. Diz assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos, que é o que estamos vivendo hoje, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Ou seja, homens que mandam você fazer uma coisa, mas faz outra. Homens que mandam você honrar a tua liderança, mas eles mesmos não honram. E por conta disso, estes homens fabricam para si próprios pastores, procurando pessoas que falem o que eles querem ouvir, porque já estão com a sua consciência cauterizada. Ou seja, não sentem mais não pesa mais a consciência, o pecado não tem mais peso, já se entregaram totalmente à mentira de Satanás. Nos últimos tempos, aconteceria isso. Muitas pessoas procurariam ouvir só o que lhes interessa. E você precisa tomar cuidado em relação a isso. Você está querendo ouvir só o que lhe interessa, de repente só o assunto que interessa. Eu estou precisando ouvir sobre prosperidade financeira. Então eu vou procurar a igreja A, que está com a campanha de prosperidade financeira. Agora eu estou precisando de cura. Eu vou na igreja B. Não é isso que Deus tem para você. A Bíblia diz em Jeremias que Deus colocaria pastores para te pastorear com conhecimento e inteligência. Um pastor vai te pastorear e esse pastor vai te nutrir de tudo que você precisa. É exatamente isso. Então não fique procurando aqui e ali não, porque isso é um perigo para a tua liderança. Alimente-se do pasto que o Senhor te colocou. E tem desânimo. O desânimo é um perigo também que tende a nos assolar, porque são muitas as dificuldades, são muitas as labutas do dia a dia, mas Deus deixou uma palavra lá em Josué capítulo 1, versículo 9, para Josué. Deus falou o seguinte para ele: ô fulano, não fui eu que te mandei? Não fui eu que estou colocando você aí na frente desta obra, na frente deste pequeno grupo? Não fui eu? Então apenas esforce-te e tem bom ânimo. Não fique espantado, porque o Senhor, o teu Deus, eu sou contigo por onde quer que andares. Então, quando o desânimo aparecer, você não pode deixar o desânimo te pegar, porque isso é um problema da tua liderança. O capeta quer colocar o desânimo na tua vida. Mas não foi Deus que te colocou aí? Não foi Deus que te chamou para esse trabalho? Ele vai te capacitar. Ele é contigo. Ainda que você andar pelo vale da sombra e da morte, Ele é contigo. Ele chamou Josué. Josué estava se sentindo completamente incapacitado. Por isso ele falou esse versículo. Deus não fala esse tipo de versículo, não escreveu esse tipo de versículo para aquela pessoa que não foi chamada
para fazer a sua obra? Ela não foi chamada para desenvolver um trabalho aonde ele te colocou aí? Portanto, simplesmente lembre disso. Não foi Deus quem te colocou aí? Se foi Ele, Ele vai te capacitar, Ele vai estar contigo, Ele vai abrir o Mar Vermelho, Ele vai abrir o Rio Jordão, Ele vai fazer o que for necessário, mas você vai passar e vai ser vitorioso em nome de Jesus. Amém? Item F, negligência. Um dos problemas também que enfrentamos na nossa liderança. Você, um líder, vai enfrentar um líder dentro de você mesmo, muitas vezes. Nós temos um exemplo aqui de Josué capítulo 7. Eu vou ler só o versículo 21. Mas, aqui, ó. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, eu fiquei com vontade, fui lá, peguei eles e eles estão escondidos lá na minha tenda, debaixo da minha capa. Veja só, e a prata debaixo da minha capa. Ou seja, Deus tinha dado uma ordem para o povo de Israel não pegar nada do povo da Babilônia. E Acã, ele cobiçou, ele ficou de olho, ele negligenciou uma ordem de Deus. Ele não apenas desobedeceu, ele foi negligente. Ele sabia que não podia, mas ele foi lá e pegou para ele. Na tua liderança vai ter momentos que você vai ter oportunidade também de pegar algo que não é teu, que não foi Deus que ele deu. Não seja negligente. Não seja negligente. Não estou falando apenas de coisas físicas. Estou falando de coisas espirituais. Estou falando de almas. Tem coisas que não é para você e você sabe disso. Você foi ensinado isso. Então não pratique o que você sabe que é errado. Porque a maldição veio sobre a vida dele. E pode vir sobre a tua vida também. É um perigo que você tem dentro do teu coração. Quando chegar esse tipo de momento, a tua decisão é: eu não vou trair. Eu não vou trair o que eu aprendi. Em nome de Jesus. Amém? Letra G, a inveja. Provérbios capítulo 13, versículo 4. Deixa eu abrir aqui na versão mais fácil de nós entendermos. Provérbio capítulo 13, versículo 4 diz assim: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Os desejos daquele que faz o que é correto, daquele que busca o interesse correto, do diligente, aquele que faz tudo o que é justo, o que acontece com ele, são amplamente satisfeitos. Muitos invejam o teu ministério. E porque não conseguem chegar aonde você chegou, a ser líder de um pequeno grupo amado e cuidado por alguém, líder de setor amado e cuidado por alguém, líder de área, caminhando para ser um pastor do Senhor Jesus Cristo aqui no nosso ministério, então, porque não chegaram, invejam a posição que você está. E não chegam a lugar nenhum, é o que o versículo diz aqui. Porque o preguiçoso, ele não trabalha, mas deseja a posição do outro. Tá? E numa liderança, a inveja é um problema muito grande. A minha inveja em relação a outros ministérios é um problema que eu enfrento. Eu querer comparar o meu ministério com outros ministérios é um problema que eu enfrento, que eu luto contra mim mesmo. O problema não está no outro ministério, o problema está em mim. O problema não está no outro pastor, o problema está em mim. O problema não está naquele outro pequeno grupo que cresceu mais, o problema está em mim. Porque, na verdade, eu é que estou trabalhando pouco. Estou desejando a posição daquele que está no muito. Porque a Bíblia diz que aquele que trabalha, põe a mão na terra, se fartará de pão. Então, o que está faltando é eu trabalhar. Eu trabalhar um pouco mais, fazer o que tem que ser feito para eu poder colher, porque certamente aquele que planta, colhe. Então a inveja também é um problema na liderança. Cobiça, Filipenses capítulo 2, versículo 3, o item H, caminhando já para o fim. Filipenses capítulo 2, essa aula está muito comprida. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façam por ambição egoísta
ou por vaidade, mas humildemente considere os outros superiores a si mesmo. Nós devemos fazer sempre para o outro o que eu gostaria que o outro fizesse para mim. Eu preciso sempre considerar o outro melhor que eu. Não façam nada com ambição egoísta, ou seja, eu vou liderar um pequeno grupo porque eu quero ter uma recompensa. Errado! Você vai liderar um pequeno grupo porque você ama a Deus. E Deus lhe colocou nessa posição. Certamente daqui a pouquinho está como líder de setor. Batizando gente para Jesus, levando para o encontro de casais, levando para o encontro com Deus. Chegando lá no céu, o Senhor te recebendo com os braços abertos, dizendo, servo bom e fiel. Olha que coisa linda. Devemos fazer tudo, colocando os outros como sendo superiores a nós. Estou gravando essa aula aqui porque você é mais importante que eu. Então, tudo que eu tenho, eu estou passando para você. Eu não posso dar o que eu não tenho, o que eu não sou. Então, tudo que eu tenho, eu passo para você, porque você é mais importante para mim. É mais importante para Deus. Deus colocou você aqui para aprender, né? E colocou eu para aprender com você aqui. Se eu não estivesse lecionando essa aula, eu não estaria aprendendo também com essa palavra maravilhosa de Deus. Amém? Medo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Diz assim, o medo não pode fazer parte da nossa vida. Olha o que diz aqui, ó. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Olha aqui, tem muitos que são alvoroçados, eu vou e faço mesmo e acabou. Não é assim não. Deus não mandou fazer assim não. Deus falou que ele nos deu um espírito de poder, claro, mas para agir com esse poder com amor. E com equilíbrio. Precisamos ser equilibrados. Medo sai em nome de Jesus. Mas que entra o poder do Espírito Santo de Deus, que entra o amor de Deus e o equilíbrio do Espírito Santo em nome de Jesus. Isso é um perigo para a tua liderança, o medo. Fora o medo, que entre o equilíbrio, o amor e o poder em nome de Jesus. Poder da palavra de Deus. Conclusão. Quando você conhece as normas da justiça e os avisos de perigo, sabem que está protegido do mal, né, pela simples obediência à palavra de Deus. E aí você vai viver o quê? Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Deus vai dar ordem aos anjos dele para te guardar em todos os teus caminhos. Esses anjos te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Salmo 91, 10 e 12. Ou como o apóstolo Pedro disse, 2 Pedro 1, dos versículos 4 ao 8, para você ler, mas vou ler só um aqui. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu preciso ler aqui o texto todo, porque eu mesmo mudei, para você poder entender o que são essas coisas. 2 Pedro, capítulo 1, dos versículos 4 a 8. Por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Por isso mesmo, empenhe-se para acrescentar à sua fé a virtude, poder. Ao poder, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. E a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em suas vidas, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Líder que não produz é porque está faltando isso que lemos no texto. E por quê? Porque caíram em um desses perigos.
ou no orgulho, ou na murmuração, ou na rebelião, ou nas falsas revelações, desânimo, negligência, inveja, cobiça e medo. Que o Senhor Jesus possa nos livrar de tudo isso e nos ajudar nesse momento de liderança, porque estamos vivendo numa geração que está faltando líder, e você é um líder precioso do Senhor Jesus. Amém? Pai de amor, em nome de Jesus, que essa aula fale aos corações do teu servo, Senhor, e possa nos livrar do momento que aparecer aquela pedra do orgulho, a pedra da impiedade, de tudo que falamos, Pai. Nos livre que possamos saltar por cima dela, Pai. Assim eu abençoo a todos esses, e essa semente plantada nos corações possa germinar e dar fruto de justiça, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você. Beijo no coração. Até semana que vem.